Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saindo do Automático. Eu acho que é o 7º episódio, se eu não me engano. É isso aí, Lucas? 7º, né? 7º episódio. E dessa vez eu vou ver um tema um pouquinho diferente dos últimos que a gente tem falado. E o meu convidado hoje é o meu amigo, Dr. Marcel Lima, cardiologista. E a gente vai falar de um tema bem interessante, para mim e para todo mundo, porque tá na moda. Muita gente fala, muita gente acha que é falcatrua, muita gente acha que é coisa séria, enfim. Medicina integrativa. E Marcel, cara, você teve uma formação toda tradicional, Sim. Cardiologista, fez medicina na UERJ, né? Cardio em Laranjeiras. Você fez outra residência ainda em ressonância, né? Ressonância e tomografia cardíaca. Tomografia cardíaca. E se interessou por medicina integrativa, né, cara? Primeira pergunta, cara, o que é medicina integrativa? Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, João. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui no seu podcast. Acho essa iniciativa muito bacana, muito legal. Tem ajudado muitas pessoas, né? Bom, medicina integrativa é algo, às vezes, um pouco difícil de definir. E acaba tendo esse nome integrativo porque não se acha um nome melhor, né? Eu costumo chamar que medicina integrativa é basicamente medicina, né? Medicina do jeito que deveria ser, né? Algumas pessoas chamam aí de medicina funcional integrativa, medicina alternativa, um nome talvez mais antigo, um pouco ruim. Tem gente que chama de medicina única, né? Medicina de alta performance. Então tem muitos nomes para tentar definir uma coisa que deveria ser o padrão de atendimento de todos os médicos, né? Que é a pura medicina, né? E aí, assim, como que foi a minha história com a medicina integrativa, né? Eu, como você falou, tive uma formação tradicional, normal, né? Fiz faculdade na UERJ, fiz minhas residências, né, de clínica médica, de cardiologia, fiz uma subespecialização dentro da cardiologia e a gente aprende o que é ensinado aí na faculdade, nas residências, né? Congressos e estudos e guidelines. O que é muito bom, assim, não acho nenhuma dessas coisas ruins, eu acho que elas existem por um propósito. Mas quando a gente começa a prática clínica, né? E aí a gente sente isso bastante, e com certeza você também percebeu, que a gente fica meio limitado. Quando a gente está simplesmente seguindo um guideline, ou seguindo ali a prescrição que está num livro-texto, ou fazendo o tratamento que é recomendado para determinada doença, que a gente conseguiu fazer o diagnóstico, a gente vê que aquilo tem um certo limite, né? O paciente melhora, né? Um exemplo trivial aí do dia a dia, o paciente chega com a pressão alta, né? É fácil colocar a pressão do paciente em níveis normais. A gente segue ali, tem uma lista de medicamentos, uma certa ordem para a gente introduzir os medicamentos, e o paciente em pouco tempo melhora. Você controla a pressão do paciente. Mas quando você olha para o paciente, ele, apesar de estar com a pressão controlada, ele não está melhor. Ele tem diversas outras queixas que não necessariamente estavam relacionadas à pressão alta, e apesar de você ter feito um tratamento eficaz, ter controlado a pressão do paciente, aquele paciente ainda não tem uma vida assim, prazerosa, uma vida boa, uma melhora daquelas queixas que estão incomodando ele no dia a dia. E às vezes se fala, não, isso é psicológico, ou, não, isso é da idade, né? Então tem várias desculpas que vão surgir. Tem no guideline, então, mano, que eu não vou tratar. Pois é, isso, não. Né? Cara, eu tenho uma queixa de um cansaço. Eu falei, cansaço tá onde? Onde está escrito cansaço no livro? Sei lá, cansaço é sintoma de um monte de doença. Mas às vezes a doença do cara é o próprio cansaço, né? E a gente fica meio autolimitado. Outro dia eu estava pensando, né, depois que a gente conversou, que ia ter o podcast, eu comecei a lembrar de algumas coisas. Eu falei, por exemplo, a questão de vitaminas, né? Eu lembro que no colégio, né, quando estava estudando ali, no ensino fundamental e estudando para o vestibular, a questão de vitamina era tão importante, né? Tinha musiquinha para você gravar ali as vitaminas, a gente estudava. Eu gostava muito, sempre gostei muito de biologia, era a matéria que eu ia melhor, e gostava muito dessa parte de vitaminas. E você entra na faculdade de medicina, cara, esse conhecimento some. Aí você tem um pouquinho ali em bioquímica no começo, e depois se esquece de vitamina. Ninguém fala mais de vitamina. E a gente vai estudando as doenças, né? Estudando os tratamentos,
isso fica meio de lado, né? Uma coisa que é meio que uma base, a nutrição ali fundamental para o corpo humano funcionar bem. A medicina, ela parece que chegou num momento que é bom, também não é ruim. Ela foi dividindo demais, né? E a gente vai lá, beleza, Também. tô com uma dor no ombro. Não, então beleza, não é ortopedista só, é ortopedista especializado em ombro, mas o meu no esquerdo. Então, ortopedista especializado em ombro esquerdo, quase. E de certa forma, isso é legal, tem um subespecialista. Isso é uma coisa que é importante. Também, um subespecialista que domina bem aquela área, para uma doença muito rara e tal. Mas, de certa forma, isso tem um lado negativo também, que é aquela coisa do paciente não ter um dono, não ter um médico junto com ele, vendo ele como um todo. Fazendo esses encaminhamentos, múltiplos encaminhamentos, né? Parece que a medicina integrativa, apesar de não ser só um tipo de medicina que vai... eu só uso coisas naturais. Não é isso, né? Mas ela acaba tendo uma mudança de postura no olhar ao paciente, né? Assim, a questão da subespecialidade é algo meio inevitável, né? É uma coisa importante, eu não acho que é ruim, assim, a gente precisa de subespecialistas. O conhecimento médico, ele cresceu muito, né? Então, assim, nos últimos 100 anos que a gente olha a quantidade de coisas que foram descobertas, né? De técnicas e tecnologias que foram inventadas. Então, assim, é realmente impossível alguém saber tudo. A gente precisa dos subespecialistas. A gente tem, por exemplo, não briga comigo, mas assim, o oftalmologista. Né? Temos o oftalmo, né? Assim, o profissional se especializa num órgão, né? E hoje em dia a gente tem dentro da oftalmologia pessoas especializadas numa parte do olho. O cara é especialista em retina. Mas assim, precisa, porque realmente é um órgão tão delicado, tão complexo, que, cara, é outra medicina. Então, realmente. Então, assim, a própria neurologia, né? Não tem como um clínico hoje, né, fazer alguns diagnósticos dentro da neurologia e tratamentos que são muito específicos, né? A própria doenças desmelinizantes, então são coisas muito complexas, tratamentos muito complexos. Então a gente realmente precisa do especialista. Só que teve essa debandada para a especialidade e esqueceram de que a gente precisava que alguém juntasse essas coisas. Todo mundo foi embora, né? Então assim, a pessoa vai no cardiologista, trata a pressão, ele não olha o resto. A pessoa vai no endocrinologista, trata ali a glicose, ele não olha o resto. Eu falei, e o paciente fica todo compartimentalizado entre diversos profissionais, no fim das contas, resolvendo suas questões, mas o paciente em si não está melhorando. Ninguém compra briga. Ninguém quer resolver o problema todo. Assim, cara, essa fadiga, já que eu excluí insuficiência cardíaca, não é comigo, não. Você vai conversar lá. Uma coisa, assim, que é interessante na neurologia ali, numa interseção ali com outras áreas, é a tontura. Tontura, meu amigo. Pode ser um monte de coisa. Tontura não tem pai, né? Esse cara, não, eu vi aqui não é AVC não. Você vai lá no otorrino. O otorrino olha, não sei o que, cara. Seu óculos deve estar ruim. Você vai no oftalmo. Aí você manda... Aí vai ver o triglicerídeo que tá alto. Exatamente. E aí quando você vê, uma ferritina alterada, uma deficiência de vitamina D, B12. Esse olhar, isso é uma coisa interessante, né? Você fez pós-graduação em medicina integrativa também, né? Fiz um... É o mesmo conteúdo da pós, mas era um curso, não era pós ainda. Agora virou até pós. O mesmo curso que eu fiz virou pós. Mas na época que eu fiz, foi a primeira turma, era curso ainda não tinha... Aquela que a gente fez, né? Fiz o curso. E assim, eu acho que essa é a parte integrativa do que a gente chama de medicina integrativa. Eu gosto de chamar, e inclusive chamo, tá no logo lá do meu consultório, que é medicina funcional integrativa. Né? Então a parte integrativa, eu acho que é exatamente essa, de retomar um pouco essa coisa que ficou muito compartimentalizada. Sim. Então, tentar olhar o paciente como um todo, integrando as diversas áreas ali da medicina e não só da medicina. A gente sabe que, não adianta, o paciente não é só uma estrutura biológica ali que eu preciso corrigir, né, as reações químicas para ele funcionar, né? Tem essa parte também que é importante, a gente precisa, mas, tem os aspectos psicológicos do paciente, né? Tem os aspectos religiosos. Tem uma questão que na cardiologia sempre foi muito, muito abordada, né? E praticamente todos os guidelines colocam que é a mudança do estilo de vida, né? Então, assim, sempre em todos os tratamentos, em diversas especialidades, entra ali o tal do MEV, né? Que é a mudança do estilo de vida. Mas isso entra meio, apesar de ser uma coisa importante e ser talvez o principal, ele entra como uma coisa secundária.
Então você tem dentro do guideline ali, sei lá, uma página falando de mudança de estilo de vida e 75 páginas falando de medicamentos. Mecanismo de ação, qual medicamento você vai usar, qual os estudos que comprovam que aquele medicamento é eficaz. Ok, tudo isso é importante, mas aquela parte que ficou resumida em uma página talvez seja mais importante do que todos os outros remédios. E a gente vê isso durante a consulta, às vezes. Né? Sim. Então, o médico passa ali, e hoje em dia, infelizmente, tem consultas que são super rápidas. Então, uma consulta ali de 10 minutinhos com o paciente, ele passa 8 minutos falando da medicação, você vai tomar, você tem que tomar isso aqui. E até na fala do médico, a mudança de estilo de vida é uma coisa meio assim, e mudança de estilo de vida, hein? Tem que mudar isso aí. E assim, zero ferramenta. Faz um exercício. O cara, caminhada, vai, levanta lá e vai, né? Então não tem... E quando a gente vai estudar isso, é interessante que dependendo do paciente, dependendo do problema, você vai falar um exercício aeróbico, exercício hipertrófico, você vai fazer uma mudança muito individualizada para cada um. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, da medicina integrativa, que é você integrar também as diversas áreas da saúde, né? Não só dentro da medicina. Então, cara, o médico ele precisa entender, claro, eu não vou ser um educador físico, eu não vou ser um personal trainer, eu não vou ser um nutricionista, mas eu preciso entender do básico, eu preciso saber qual a diferença entre um exercício de resistência e um exercício aeróbico, qual que vai ser melhor para determinado paciente, qual não vai ser nesse momento para aquele paciente. Então, a prescrição de atividade física, ela não pode ser assim, faz 150 minutos de atividade física semanal, que é o que está lá no guideline da cardiologia. Tá, beleza, é isso mesmo, mas como é que esse cara vai fazer? Como é que ele vai dividir esse tempo? Que tipo de exercício que ele vai fazer? Eu costumo brincar com meus pacientes, eu falo, começa na academia. A academia abre todos os dias, né? Tem um horário estendido, você pode ir qualquer horário, qualquer 40 minutos que você tiver, você consegue fazer ali sua atividade, se for bem organizada. É mais difícil você ter desculpa, você quero fazer exercício ao ar livre, aí choveu, você já começa a ter problema. Agora, eu entendo também que alguns tipos de pacientes eu não vou conseguir recomendar academia. Por exemplo, eu atendo padre. Como é que eu vou fazer o padre na academia? Assim, por a situação dele é complicado. Sim. Então, assim, eu tenho que adaptar o que é melhor para ele. Exatamente. Então, assim, um monte de gente, é um pouco difícil. É mais complicado do ponto de vista ali social e tal. Então, eu tenho que... Beleza, o que eu vou conseguir colocar para ele? Será que uma bicicleta ergométrica, uns pezinhos em casa ali, ele fazendo sozinho não é melhor? Ele não vai conseguir se adaptar melhor àquilo e executar o que ele tem que fazer? Então, tudo isso a gente tenta pensar e faz parte ali da medicina integrativa, que eu falo, faz parte da medicina. Né? Assim, todo médico deveria pensar nisso. Então, isso é interessante. Aí você ouve o paciente, você se coloca... Então, a gente não está inventando a roda. Essa é a função do médico. Ele ouviu o paciente, ele interagir e articular com a realidade daquele paciente e tentar trazer para ele algumas ferramentas objetivas. Então você pega um paciente, por exemplo, que está trabalhando embarcado, não tem academia onde ele trabalha, você fala, cara, pula a corda. Ele, não consigo levar a corda, pula a corda imaginária. Eu já falei pro paciente fazer isso. Faz agachamento. Faz exercício de tríceps na cama. Então você consegue... E o interessante é que a pessoa não pensa nisso. E é uma função do médico falar isso. Já teve paciente que falou assim, verdade. Eu falei, já ouviu falar sobre calistenia? Então, você vai ver uns vídeos no YouTube, você vai fazer alguns exercícios ali. Pronto. Não conheço. Assim, é um olhar do médico e é um dever do médico falar isso. Não é só falar assim, muda de vida aí. Né? Se está sedentário, deixa de ser sedentário. E essa visão parece que retornou um pouco com o que chamam de medicina integrativa. Né? Lógico que a gente tem muito médico bom que sempre falou isso, falou muito bem. Mas, de certa forma, esse movimento ele foi muito benéfico para isso, né? Foi. Para esse olhar completo. E isso, assim... Pelo menos na minha história, né, eu sempre gostei de atividade física, né? Então, por conta própria, eu pesquisava coisas que são boas para atividade física. Então, sempre fiquei de olho ali nos suplementos, né? Coisas voltadas mesmo para a prática de atividade física. Então, assim, desde moleque, adolescente, eu já suplementava ali uma creatina, suplementava uma proteína, fazia algumas coisas. E conforme fui entrando na medicina estudando, eu continuei estudando. Porque creatina é um negócio que eu sempre estudei e já usava, né? Mas eu não enxergava isso como uma arma terapêutica. Sim. Essa mudança, ela começou a surgir ali um pouco antes da pandemia. Pouco antes da pandemia eu falei, olha, é possível a gente utilizar algumas coisas que o pessoal usa aí como suplemento para academia para doença. E tinha estudo já. Tinha bastante estudo. Creatina é um negócio que tem muito estudo. Muito tempo. Muito tempo estudando para a própria cardiologia, neurologia.
Então, mostrando ali estudos controlados que tem melhora, tem benefício para o paciente, tem benefício para o coração, benefício para o cérebro, não é só uma questão de músculo. E outros suplementos também entram nessa mesma linha. Então, comecei a ler aos pouquinhos, garimpar alguns suplementos, né? Comecei por essa área de suplementos, nutrição, entender um pouco de nutrição. E aí veio a pandemia. E aí na pandemia foi o caos, né? Porque teve uma grande quebra ali na medicina, né? Uma parte dos médicos falava que não era para fazer nada, outra parte falava, cara, a gente tem que fazer alguma coisa porque tem um monte de gente morrendo. Não dá para ficar olhando e falar, se melhorar ele se salva, se piorar ele morre. Então, você começa a buscar dentro do que já existe o que você pode fazer, desde medicamentos, a alimentação que é melhor, ou ao suplemento que é melhor. Então, teve realmente um boom de estudos utilizando suplementos nutracêuticos, né, fitoterápicos, tudo, própolis, sei lá. O pessoal começou a estudar tudo. Eu falei, gente, não tem um remédio específico, então vamos estudar tudo, ver o que pode ajudar. E viram que várias coisas ajudavam e várias coisas já tinham estudos. Isso começou a aparecer com mais intensidade. E aí eu falei, cara, é algo que a gente precisa realmente utilizar. A gente subutiliza esses suplementos, esses nutracêuticos, os fitoterápicos que sejam, na nossa prática clínica. Porque ficou, né, não sei se é a sua percepção também, mas ficou meio que de lado e ligado a uma questão de nutrólogo. Né? Nutrólogo é que usa isso. Sim. E pelo menos na minha época, já tem um tempo que eu me formei, mas na minha época, quem escolhia nutrologia geralmente era aquele pessoal que na faculdade não gostava muito de estudar. Isso foi que teve um movimento de falar que era nutrólogo, era uma coisa meio pejorativa. Pejorativa, exatamente. Ficou meio essa questão pejorativa. Obviamente que, tem um monte de nutrólogo que é excelente, o cara estuda pra caramba. Mas, assim, era um movimento que acontecia. Você via pessoas que não se dedicavam muito no estudo na faculdade, que depois apareciam como nutrólogo, fazendo uma pós e prescrevendo um monte de coisa lá. Então, esses suplementos ficaram meio que ligados à nutrologia e a esse tipo de nutrólogo. Como se fosse um charlatão. E os outros médicos falaram, não, isso aí é tudo charlatanismo, isso aí é picaretagem pro cara vender consulta. Mas quando você vai olhar, tem muito estudo sério. Né? Então, você pega ali, beleza, o cara pode até estar usando de uma forma errada e pode até estar sendo realmente picareta, mas muitas das coisas que ele está utilizando ali faz sentido. Tem paciente que melhora, né, cara? Faz sentido. Careta, lá, o paciente chegava, lá... Tem coisas que não faz, assim. Eu acho que realmente tinha muita besteira. Tem uns excessos, né? Tem uns excessos, mas assim, muita coisa com estudo importante. É claro que esses estudos têm uma certa diferença, e aí algumas pessoas que também não aceitam isso. Você não pode exigir que, sei lá, uma cúrcuma, né, que é um negócio que você tira da planta ali, tem o mesmo estudo de um medicamento que foi feito ali pela Pfizer, sei lá. Né? Porque todo estudo, né, ele depende de uma quantidade muito grande de dinheiro. Muito grande. Um estudo é muito caro. É você pegar e acompanhar, sei lá, 10 mil pessoas durante 5 anos, né, com várias equipes, com vários médicos, vários exames. Né? Isso tudo é muito caro. Então você, por um remédio que custa, sei lá, R$500, R$600, financeiramente vale a pena para a empresa bancar um estudo desse e provar que o remédio é bom. Agora, para vender cúrcuma, o que ela vai ganhar com isso? Então, são estudos menores, né? Estudos que seguem ali o método científico, mas, é claro, não vai ser com 10 mil pacientes, vai ser com 100 pacientes. Eles vêm dos médicos ali, de alguns cientistas que já viram algo ali sobre a molécula, né, sobre a cúrcuma e quer provar, né? Exatamente. Então não tem normalmente isso parte do médico, não parte de uma indústria estimulando o médico a provar. Hoje em dia a gente tem até indústrias aí e empresas utilizando de suplementação, né? A Essential, tem a Pura Vida, são empresas grandes, né? Empresas maiores ainda, a própria Nestlé, Danone, todos estão entrando agora no mercado. Se eu não me engano, isso aqui não é propaganda não, tá? A gente tá ganhando nada. Não. Essa galera, não. Tem a Axé, que tem, Rhodiola Rosa, que tem cúrcuma, né? Que tem tudo isso lá bem feito, né? Então, com certeza. Facilita, né? Então, assim, tem um certo... Mas mesmo assim, o nível de dinheiro circulando é astronomicamente diferente, é incomparável. Então, não dá para a gente ter a mesma exigência. Eu quero um estudo randomizado, controlado, com 10 mil pacientes, com acompanhamento de 5 anos,
para testar ali rodiola rosa. Não vai ter nunca, nunca, assim, você nunca vai ter. Então, você nunca vai utilizar a substância. E outra coisa, assim, a prática clínica, ela conta. Tudo bem que nível de evidência é bem menor, a sua experiência, mas, cara, você tem um paciente que tem um determinado sintoma, você faz determinada coisa e o sintoma vai embora, o cara melhora, e assim, não, foi só ele. Não, você vê isso repetidas vezes. Padrão, sim. Cara, não é possível. Aí você pega, tem alguns estudos pequenos, mas tem estudos mostrando que aquilo ali tem efeito. Você fala, por que eu não vou usar? Qual é o risco de eu utilizar aquilo? Nenhum. Não é o nível 1A, né, de evidência, duplo cego, randomizado, placebo controlado, não é. Mas você viu ali, cara, tá na sua frente, pô. Como é que você pode negar? Não posso negar. Tá vendo, né? Claro, lógico que aquilo que você falou é uma coisa muito interessante. O nível de evidência não pode ser meu olho só. Não. Né? A gente fica atento, né? Você pega artigos, você pega trabalhos e você observa. Tem um caso muito engraçado, cara, uma paciente minha que foi um amigo seu aí, cardiologista, né? Que ela chegou e o cardiologista olhou para a minha prescrição, um paciente com quadro demencial, estava muito agressivo, e ele olhou, isso daí é placebo. Isso é tudo placebo, não serve para nada não, para de tomar. E ela falou, não, a gente tá tomando, ele tá bem e tal. Não, não pode parar, isso é placebo, esses médicos aí, esses médicos do charlatão. Esse cara, eu não conheço ele, também não conhece, que bom. E aí, quando falou que charlatão e tal, cara, a paciente falou assim, eu não quero saber se tem trabalho, se é charlatão ou não. Meu pai melhorou. Ele parou de gritar, ele ficou mais calmo, dormiu melhor. Eu vou continuar usando isso daqui. E depois ela veio me contar, né? Falei, não precisa de estudo para aquele negócio que tá funcionando na minha frente. A gente conversou, falei, não, estudo é importante, pô, não é bem assim e tal, mas, cara, olha uma pessoa... E pior, tem estudo. Né? Essa é a questão, é que o cara não quer ver, ele não quer olhar, ele não quer ter o trabalho de ir lá pesquisar, ele simplesmente ignora. Por quê? Porque não está no guideline. Ele segue ali o guideline fala, não tem nada disso. E aí ele simplesmente ignora o resto. Agora, cara, tem um monte de coisa que não está no guideline, né? Então, assim, e você faz na sua prática clínica, inclusive com remédio. Né? Então, não é só guideline que a gente utiliza. Né? Tem que dar uma pausazinha aqui, porque o hospital tá me ligando. Beleza. Alô? Então, uma das coisas que você comentou sobre suplementação, que eu acho legal, que essa briga que médico faz com nível de evidência. Não tem nível de evidência, não tem estudo e tal, a gente percebeu, a gente sabe disso, cara. Entra no PubMed, joga lá, magnésio, joga, coenzima Q10, a caixa tem coenzima Q10 pra caramba, estudo antigo, a Neuro também tem muito estudo antigo da Q10. Você entra no UpToDate, eu acho interessante que, uma vez a gente conversou sobre isso, que eu achei muito maneiro, eu não lembro o que a gente tava falando, eu falei, cara, velho, como que a gente tratava algumas coisas sem o magnésio, né? Sim. Sem tal coisa. E eu vejo isso num caso muito, muito emblemático na neurologia, que é a enxaqueca. Né? Eu sou enxaquecoso. Uhum. Eu já não tenho crise, 2, 3 anos aí que eu uso minha suplementação. E foi com suplementação que eu resolvi o meu problema. Melhora muito. Vários pacientes. Eu peguei alguns estudos. E no UpToDate, né? Para quem não sabe, UpToDate é uma plataforma de atualizações médicas, né? As coisas que estão mais novas eles colocam nessa plataforma. E no UpToDate tem lá, né? Um dos tratamentos para enxaqueca ou migrânia, né? Q10, magnésio, riboflavina. Está descrito. Está descrito, né? Em trabalhos. Às vezes parece que é realmente um resquício desse olhar do passado da suplementação. E aquele preconceito mesmo, né? Preconceito daquele colega, talvez, que não estudasse tanto, então isso aí virou tudo charlatanismo. Isso manteve, na verdade, uma falta de atualização dos colegas atuais também. Muito. E aí, assim, quando eu comecei a estudar, né, e estudar medicina funcional, medicina integrativa e tal, pesquisar os suplementos, eu comecei a perceber assim, cara, o quanto de conhecimento que eu não tinha. Que eu não tinha acesso e não tinha chegado até mim, eu não sabia. E aí eu tomei a decisão, falei, cara, eu não vou mais opinar sobre nada que eu não tenha estudado, que eu não conheço. Porque senão você cai no preconceito. Então, você pega a maioria desses médicos que falam mal aí da medicina integrativa, falam mal de quem prescreve suplemento, o cara tá dando uma opinião sobre o que ele não estudou. Isso aí. Porque ele não gastou 5 minutos lendo nada sobre aquele assunto. Então, hoje em dia, né, tem lá no Instagram, de vez em quando eu abro umas caixinhas, hoje ultimamente tenho aberto menos, mas de vez em quando as pessoas me perguntam assim, coisas que eu nunca vi, sei lá, a pedra âmbar é boa para isso? Eu falei,
não sei, cara, eu nunca estudei. Eu falei, eu não vou falar. Você tem aquele primeiro impulso de falar, não, claro que não, como é que uma pedra vai ser boa para um negócio? Eu falei, cara, não sei. Assim, eu não estudei. Quer dizer que eu acredito na pedra âmbar, mas assim, eu simplesmente não sei. Eu tenho que estudar e tem coisa que eu vou estudar, tem coisa que eu não vou. Honestidade intelectual, não jejum em matéria de opinião. Honestidade intelectual. E o outro movimento que eu tive, né, então esse primeiro movimento, e o outro movimento que eu tive, eu falei, cara, eu vou pegar as coisas que os médicos estão implicando e vou começar a estudar. O suplemento foi uma delas. E outra área que eu comecei a estudar, que também tem uma implicância, um preconceito absurdo, é a questão do hormonal. O hormônio também ficou nesse limbo, né? Reposição de hormônio, testosterona, a própria reposição pós-menopausa na mulher. Endócrino não quer muito mexer com isso. Também, às vezes, não. A ginecologia pegou, mas pegou a parte da mulher. Tá? Urologista, pouquíssimos fazem reposição em homem. E ficou delegado para a questão de academia. Existe o abuso ali do esteroide anabolizante? Claro que existe. O pessoal faz um monte de loucura, né? Mas isso quer dizer que ele não tenha nenhuma utilidade terapêutica, que eu não posso usar ele para nada. Porque as pessoas falam assim, não pode usar para nada. Eu falei, como assim não pode usar para nada? Aí você começa a estudar, você fala, cara, a reposição, né, a própria reposição pós-menopausa é fundamental para as mulheres que podem fazer reposição. Né? A reposição da testosterona no homem, né, a gente sabe hoje, em diversos estudos, que a testosterona baixa no homem traz um monte de risco cardiovascular, demência, depressão. Né? Trabalhos mostrando que você repor a testosterona, colocar a testosterona em níveis normais, melhora a depressão. Demência, cara. Demência. Fora toda a questão da sarcopenia, que é a perda de músculo ali com a idade. Então, assim, tem um monte de utilidade, né, dos esteroides anabolizantes, seja testosterona, seja reposição hormonal ali feminina, que também ficou de lado, assim, que ninguém quer mexer. Eu falei, cara, eu vou estudar, porque eu também não tenho para quem encaminhar, então eu preciso saber que eu quero utilizar isso de forma terapêutica para meus pacientes, eu não tenho quem eu possa ali encaminhar para fazer o negócio direito, então eu vou pegar e vou estudar. E fui atrás, corri atrás, comecei a estudar, utilizo na prática clínica, eu acho que é uma arma fantástica, assim, quando bem utilizada, poucos efeitos colaterais, quando você segue as coisas direitinho. Cara, ficou tudo, pô. Exatamente. Tudo. E tem uma diferença ali, né? Ele não tem pra quem encaminhar, né? E eu tenho pra quem encaminhar, porque eu encaminho pra ele. Não tem que repor testosterona. Alguma coisa assim. Né? Eu também tenho... a gente fez uma formação de medicina integrativa e tudo. E uma das coisas que você falou, que é legal, cara, deixei anotado aqui, que é essa honestidade, né? Sim. Isso aí em qualquer área da nossa vida. Isso aí em qualquer área da nossa vida, inclusive na medicina. O médico, às vezes, ele tem uma mania de achar que ele tem um grande conhecimento numa área, esse conhecimento transborda para diversas outras áreas e ele sai opinando em tudo. Chegar pra você e perguntar, e aí, cara, o que você acha do solo de Marte? Tem cara que vai ter opinião num negócio desse, mas não é assim. Então, a suplementação entrou, cara, foi exatamente o mesmo movimento que eu tive. Falei, pô, tá todo mundo reclamando disso aqui, vamos entender o que tem por trás. Eu lembro que teve uma época no meu Instagram, cara, que as pessoas começaram mandando muito cachê de perguntas sobre óleo essencial. E eu achava que, tá, beleza, não deve funcionar isso tudo, não, deve ser um negócio meio simplesão, assim, tal. Fui estudar esse negócio. E usei, cara. E assim, pega uma questão básica. Depois que eu olhei de uma forma retroativa, né? Cara, se você pegar uma comida estragada na geladeira, você cheira ela, vai vir um cheiro que te traz uma repulsa. Às vezes traz uma náusea junto, né? Tem cheiros que fazem a gente vomitar. Porque tem um mecanismo específico, né? Ele ativa neuroreceptor, ele vai ao cérebro, ele gera um reflexo. Cara, então tem uma questão bioquímica aqui, não é só um cheirinho. Né? Ele me repeliu de algo que pode fazer mal verdadeiramente pra mim. E eu comecei a estudar esse negócio de óleo essencial. É impressionante, cara. Fiquei impressionado, fiz uma masterclass de aula essencial, curso lá e tal. Porque é verdade, eu gostei da prática e vi que isso ajuda. Cara, o óleo essencial, a medicina veterinária usa óleo essencial. Você não vai achar que tem efeito placebo no cachorro, né? Sim, cara, o negócio tem um efeito. Carinho antes, né? O cachorro tá pensando ali, raciocinando sobre o óleo essencial, que o cheiro é bom. Tanto que tem problema, né? Óleo essencial em excesso, lá na aula eu falo isso, óleo essencial em excesso em pré-púberes. Crianças, é perigoso. É perigoso, você pode acelerar, né? Fazer uma puberdade precoce, etc. Então, o negócio é sério. Não é um engodo, não é o salvador da pátria, ele não vai resolver tudo, né? Porque tem todos esses movimentos.
A gente vê isso a gente pode falar entre muitas aspas, na medicina tradicional, na medicina alopática, sei lá, o pessoal gosta de falar vários nomes, mas, pô, pega um paciente que ele tem uma quantidade gigantesca de remédio, tá com Rivotril, Prazolam, não sei o que, aquilo tudo também vai trazer um malefício para ele, né? Também não vai resolver todos os problemas hoje depressivo. Mas esse olhar honesto de olhar o paciente como um todo, encaixar essas ferramentas num ser individual que está na sua frente, isso normalmente é a medicina integrativa. E tomar aquele cuidado, né? Assim, os movimentos, né, de moda, eles sempre vão de um extremo ao outro, né? Então, assim, suplemento não serve para nada, suplemento é enganação, suplemento é porcaria. E aí começa a surgir um grupo que fala, não, suplemento é muito bom, suplemento é bom. Suplemento é a única coisa que vai te salvar. É um pêndulo, né? Então, assim, não é nenhum nem o outro. Assim, suplemento não é uma porcaria, mas também suplemento não é uma pílula mágica que você vai tomar e vai resolver todos os seus problemas. Você pode parar de tomar todos os seus medicamentos. Então, a gente encontra hoje em dia gente falando assim, né, pessoas que são contra determinados remédios. Assim, não, estatina não pode, estatina é um veneno. Cara, tudo bem, eu entendo que existe um uso exagerado desse tipo de remédio que é para colesterol, mas tem um grupo de pacientes, cara, que precisa utilizar esse remédio, que tem, assim, estudos grandes, estudos robustos, sérios, mostrando que diminui mortalidade. Então, você vai deixar de fazer um remédio porque você... não, porque esse remédio tem muito efeito... Cara, efeito colateral a gente controla. E o suplemento, ele entra muitas vezes para auxiliar os medicamentos, né? Eu costumo usar muito isso. Pressão alta. Eu passo lá o remédio da pressão, eu não vou deixar de dar remédio de pressão para o paciente ter pressão alta. Mas junto com o remédio de pressão, eu coloco suplementos que vão ajudar no controle da pressão. Então, eu acabo poupando o uso dos remédios, diminuindo a quantidade de remédio e colocando suplemento, que o suplemento tem menos efeito colateral, não tem efeito colateral. O suplemento ele vai trazer, por exemplo, magnésio, que ajuda ali no controle da pressão. Você faz o magnésio pro cara, para ajudar na pressão. Aí o paciente chega, doutor, eu tinha um monte de dor na articulação que sumiu, não tô sentindo mais nada. Eu falei, tanto bem, eu nem tava mirando nisso. Tirei no negócio, certo? Mas melhora, o cara, tô dormindo melhor. É porque a vantagem do suplemento, né, é que ele não é uma molécula específica que vai ter uma ação específica num receptor. Ele geralmente é uma comida, né, é um alimento que você isolou e concentrou numa cápsula. A maioria dos suplementos é isso. São moléculas, às vezes, precursoras de diversas outras moléculas. Você pega o magnésio, sei lá, tem centenas de reações no nosso corpo que utiliza magnésio. Então, quando você usa o magnésio, você está otimizando todas essas reações. É no cérebro, é no coração, no músculo, é na articulação. Então, ele sempre vai ter um efeito multivariado. Sempre. Né? E a outra vantagem é que, cara, não tem efeito colateral, assim, pelo menos nas doses corretas, e a maioria deles... Intoxicação por magnésio é uma coisa muito difícil. Cara, você pode ter que usar uns 3 quilos de magnésio. Eclâmpsia, né? Exatamente. Paciência, você vai sulfato de magnésio Muita na coisa. veia ali. Então, tem esse, vamos dizer, esse range de dose muito grande, então uma segurança muito alta. Eventualmente vai ter uma alergia? Claro, tem alergia a qualquer coisa, né? Mas assim, é muito mais seguro. No magnésio. A formulação da cápsula, alguma coisa. Exatamente, às vezes tem a própria cápsula mesmo. Mas se junta essas duas características, né, é muito seguro. Pouquíssimos efeitos colaterais, ou quase nenhum. Alguma substância realmente não tem nenhum efeito colateral. E tem um efeito positivo multivariado dentro do organismo da pessoa. Eu falei, cara, eu não vou usar. Por quê? Enfim, qual que é o perigo? Tudo bem, o perigo é o paciente gastar muito dinheiro, porque hoje em dia está tudo caro, até suplemento é caro. Então ele já tem um valor que ele gasta ali com remédio e tem um valor a mais que ele vai ter que gastar com suplemento. Mas, cara, se o cara tem condição de pagar, por que não? Se ele está melhorando, por que não utilizar? Uma coisa que você comentou sobre, às vezes, diminuir o número de medicações ali na receita, que é o que minha realidade é exatamente essa. Uhum. E também, às vezes, não tem uma necessidade grande de evoluir dose. Sim, você poupa a dose. Você poupa a dose. Poupa a dose, você poupa o efeito colateral. Exatamente. Quanto maior a dose, maior a chance de efeito colateral. Então, ele ajuda nisso, ajuda até um efeito sinérgico ali, ele ajudando os remédios a terem um efeito melhor. Eu uso muito isso, assim, e funciona muito bem. Falando dessas reposições ali ainda também, né? A gente tem ali algumas vitaminas, na neurologia. É uma vitamina que, se tem uma vitamina que a gente aprendeu um pouco na neurologia, foi a B12. Sim. Que é na neurologia, né? Vitamina que recobre bainha de mielina, né? Que é aquela capa, pra quem não sabe, a capa que recobre o nervo tá ali feita de B12. No complexo B tem a B12 ali. E na neurologia a gente sabe que na deficiência de B12 se causa neuropatia e tal, né? Mas
A gente às vezes entra um paciente com quadro depressivo, com quadro ansioso, e entra logo com antidepressivo, com... Sim. E aquilo que você comentou é muito interessante. No meu consultório chega muita gente, porque sabe que eu trabalho com suplementação, fala, eu não quero remédio. Sim. Eu só quero suplemento. Que é contra remédio. Mas como é que tá sendo a sua vida? Não, parei de trabalhar, eu tô vomitando todo dia, não saio da cama. Eu falei, meu filho, peraí. Né? Lógico que não adianta eu te dar um antidepressivo de cara se você tá com uma B12 de 100, se você não tem substrato até para a formação do seu neurotransmissor, né? Uma D baixa, uma ferritina lá muito baixa. Mas é necessário essa articulação dos dois, né? A molécula precursora e um que tem um alvo um target específico, né? Um alvo específico ali. Essa combinação É o que vai funcionar. que vai funcionar muito mais que só um remédio. É o que você falou. Tem paciente que às vezes eu tenho que convencê-lo a usar o remédio. Né? Não é porque eu faço medicina funcional integrativa que eu só vou prescrever suplemento, eu só vou convencer o paciente a usar suplemento. Não, às vezes chega o contrário, aquilo é o extremo. Chega o paciente realmente que me procura porque, não, é médico integrativo, eu não gosto de usar remédio. Tudo bem, mas no seu caso você tem que usar remédio. Então, assim, eu tenho que convencer o paciente a usar o remédio e explicar por que ele tem que usar o remédio. E a grande maioria aceita de boa. Você explicando, convencendo o paciente, conversando por que ele precisa, porque aquilo é importante, ele vai seguir, ele vai fazer. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por isso que eu acho que chamar-se medicina integrativa, aquela questão, falar nome, é simplesmente você ser médico, né? Você olhar para o paciente como um todo, integrar todas as áreas. É que a gente não estuda vitamina na faculdade, é um negócio tão importante, cara. E assim, é uma epidemia, porque na minha prática clínica, eu peço exame para praticamente todos os pacientes, todos eu faço essa avaliação nutricional, assim, de como que estão as vitaminas e tal, os hormônios. Cara, a estatística, se não for 100%, é 99% de pacientes com deficiência de vitamina. Vitamina D, sim, é 100%. É 100%. Vitamina D é muito raro chegar alguém com níveis aceitáveis. Aceitáveis. Ou o nível está muito baixo, ou realmente tem uma deficiência real, assim. O nível está abaixo do valor de referência. Uma alteração de PTH, com tudo. Esse é um outro ponto, assim. A gente não pode ficar preso também ao valor de referência do laboratório. Aquilo ali é uma média, né, dos extremos. Então, você tem, assim, abaixo disso, todo mundo está ruim. E acima daquilo, todo mundo está intoxicado. Né? Mas no meio do caminho, tem um monte de gente que vai estar dentro do valor de referência, mas que a coisa não está funcionando, não está bom, o paciente não está legal. E você vai ter que colocar num nível otimizado. Então, eu sempre converso com os pacientes, olha, você tem a deficiência, mas eu posso repor a vitamina quando está com deficiência, ou sua vitamina está normal, mas está um normal baixo ali, e tem algumas outras coisas que a gente olha que não está funcionando legal, cara, vamos otimizar o seu nível de vitamina. O que acontece, a gente exige muito do nosso corpo hoje. Né? Então, a gente não tem mais aquela... o sol nasceu, eu começo a trabalhar, o sol se pôs, eu vou dormir. Isso não existe. O nosso dia, ele produtivo, ele tem aí 16 horas, às vezes mais. Nós aqui essa hora. Isso aí, quase 10 horas da noite. Então, a gente tem uma exigência maior, que a simples alimentação não vai dar conta. Você pode ter a melhor dieta do mundo... Você pode ter uma dieta toda limpa, toda bonita, não vai dar conta de tudo que você precisa. Isso é muito difícil. A demanda do mundo, né, cara? Pô, antigamente, a gente estava aqui gravando, né? Estávamos gravando aqui quando de repente toca meu telefone, né? Um colega do hospital querendo discutir um caso e tal. Porque a demanda é infinita, né? Tem pacientes pedindo uma receita, pedindo isso, algum problema. E eu exijo muito no meu corpo. E o que hoje em dia a gente costuma fazer? O corpo mais tá sendo exigido pra caramba, eu corto dele. Eu dou um pior. Eu como qualquer coisa rapidinho. Então, se eu tô exigindo mais, eu tenho que dar algo extra. Mas esse olhar que você tem é o olhar que eu costumo conversar com meus pacientes quando eu vejo um nível de vitamina próximo do valor inferior. Ou por um problema específico. Eu tô com B12 de 400. Eu falei, cara, beleza, a sua queixa... Se eu otimizar a sua B12, ela vai ajudar na sua queixa. Uma queixa cognitiva. Pô, tem trabalho aí que joga B12 acima de 700 para um lado cognitivo, né? Então, essa individualização. Para você ter um efeito a mais ali da vitamina. Não só o efeito normal. Uma coisa que você falou que foi legal, que era que esse estudo me trouxe, foi voltar um pouquinho para bioquímica, para biologia, né? Lá do colégio. Aí você volta a ver ali, pô, molécula precursora de serotonina, aí você chega lá na melatonina, ao contrário, né? Na verdade, melatonina, serotonina, você vê que o triptofano tem ação ali, que o triptofano
a insulina quando sobe, o triptofano vai entrar mais na célula, você entende até porque o cara fica comendo muito doce, sente o sono e fica irritado, né? Oscila ali e tal. Isso é muito interessante, né? Retornar isso e individualizar o tratamento. A alimentação é a fonte de tudo, né? E a gente fez até, quem não assistiu, a gente fez um episódio com o Léo e com a Mari, né? Sobre o eixo intestino-cérebro, ficou muito legal, a gente tá falando bastante sobre isso, né? Sobre essa importância da alimentação, né? No cérebro e todas essas outras funções. Mas, até puxar um outro assunto, cara, tá dentro ainda, né? Mas isso foi uma mudança tão grande na sua prática clínica que você começou a trabalhar muito, vai saber uma clínica voltada para esse olhar mais integral. Eu assim, me identifiquei nessa área, né? Acho que não consigo mais pensar em cuidar de um paciente de outra forma. Eu acho que eu sempre, uma vez que você enxerga o negócio, você não consegue desenxergar. Então, eu sempre vou utilizar isso. E, assim, deu muito certo. Os resultados são muito bons, né? Então, eu acho que a gente tem que expandir, né? Atualmente, a gente faço isso no consultório normal, mas a ideia é a gente agora ampliar uma clínica realmente funcional integrativa e do jeito que a gente imagina que vai funcionar idealmente, né? Realmente integrando as áreas. Então, não é uma clínica que você vai ter, tem vários médicos. Não. É uma clínica que vai ter médico, vai ter psicólogo, vai ter nutricionista. Então, a gente quer fazer realmente essa análise e esse tratamento integral do paciente, né? Uma vez eu estava lendo um livro dos Grace, lá, da dieta Grace, né? De vez em quando eu leio umas coisas assim. E, uma frase chamou muita atenção. O filho lá do Hélio Grace, que escreveu o livro, ele fala lá, olha, toda vez que você se alimenta, você pode estar piorando a sua saúde ou melhorando a sua saúde. Tudo via alimentação. Então, é uma escolha que você vai fazer. E a gente tem que saber orientar o paciente nessa escolha. Então, ter um nutricionista ali dentro da clínica é fundamental, porque eu também não posso mandar ele para qualquer nutricionista. Sabe? Hoje em dia, assim, a gente tem de tudo. Tem nutricionistas muito bons, mas tem também nutricionistas que não tiveram uma formação legal, que passa creme cracker com todinho no café da manhã. Entendeu? Não é dieta. Não dá. Então, assim, é meio complicado. Então, ter uma pessoa... Tem gente que prefere Nescau. Eu prefiro Todd. Tem muito tempo que eu não tomo. Mas tem uma pessoa ali que a gente vai treinar, né, que vai seguir a nossa linha, né, que a gente vai discutir os casos juntos. A ideia é discutir. Imagina, o Antônio, que é o nosso colega, que é o psicólogo, que está junto com a gente lá também, ele, de vez em quando, ele fica viajando. Ele falou, imagina, a gente pega lá, faz uma sessão do paciente, né, o cardiologista, o endocrinologista, o psicólogo, a nutricionista, e a gente traça um plano para aquele paciente, em conjunto. Que não vai querer isso, esse olhar. Eu falei, gente, isso é isso. O SUS tentou fazer isso, né? Quando você pega ali medicina de família, pode ser algo parecido com uma medicina integral ali, integrativa, sei lá. Só que acaba que fica no SUS, né? O SUS nada muito certo, né? Aí você bota lá recém-formado, sendo médico de família, só ganhar o dinheiro, não tem recurso, não consegue fazer os exames, não consegue... Então tem várias limitações que não deixa a questão ir para frente, mas a ideia era boa. É um médico generalista ali que vai olhar o paciente como um todo e vai meio que coordenar o tratamento dele. Eu acho que essa é um pouco a ideia da medicina integrativa. A parte funcional é isso, é a gente olhar para o corpo humano e dar aquilo que ele está precisando, não só básico, né? Você dá o que ele está realmente exigindo a mais. Então, se eu tenho uma carga horária maior, se eu tenho... Cara, a gente tem coisas que a gente não pensa, assim. A exposição eletromagnética que a gente tem hoje é infinitamente maior do que tinha 100 anos atrás. A exposição de poluição que a gente tem hoje é infinitamente maior do que 100 anos atrás. Quem pisa no chão hoje? Pisar no chão, na terra, na grama mesmo. Você pisa quando você vai na praia, uma vez no ano, né, nas férias. Você tem aqui o ar-condicionado o tempo inteiro, entra no carro ar-condicionado, se modifica muitas coisas dentro do corpo, né? Eu brinco com o paciente quando a gente vai fazer vitamina D. Falei, cara, vou te dar um sol em cápsula aqui, o sol injetável. Você não toma sol, mas ninguém toma mais, não tem como. Acabou, não tem como. Isso é interessante porque a gente começa a viver e a tratar o paciente de uma maneira que a gente não consegue desver,
que é necessário ter uma rede, né? A gente vê assim, os seus pacientes são os meus pacientes também. A gente troca muito paciente. Os pacientes lá com o Silas, com o Antônio, com a Mari, não, então acaba que os pacientes eles ficam ali num grupo que consegue trabalhar. Que fala a mesma língua, né? Assim, eu acho que vai seguir o mesmo plano. Porque é o que você falou que aconteceu lá. Vai no cara e fala, não, isso aí não serve pra nada. Pô, tudo bem, era uma paciente orientada, que ela conseguiu observar e ver que, pô, você não é um charlatão. Eu fui lá nele, ele me explicou, ele falou pra que estava usando cada coisa aqui e eu realmente vi que melhorou. Mas, pô, você pega, imagina, o paciente fica confuso mesmo. Ele vai no médico e fala, não, tá tudo errado. Aí vai no outro que fala, não, é isso aí mesmo, tá tudo certo. Isso é ruim, então você ter uma rede, né, um grupo de apoio ali que ajude, que fale a mesma língua, que siga, que não quebra ali a linha terapêutica, né? Porque isso é muito ruim para o paciente. Às vezes volta lá na estaca zero. Não, você tira um negócio ali no meio do caminho, o cara volta a fazer as coisas erradas que ele estava fazendo, pronto. Volta tudo no começo, né? Um olhar assim, até para a gente falar, você falou, a gente está ali trabalhando o tratamento, tá otimizando aqueles pacientes, pô, melhora cognitiva no meu trabalho, eu estou precisando de um aumento, quero melhorar ali, quero estudar mais, tem uma prova. Então, pô, eu lembro que quando eu fiz um treinamento para estudantes de medicina, para ansiedade, que dá branco e tal, então tem ali trabalhos, inclusive, pegando vitamina C, estudantes que fazer prova, mostrando melhor performance. E aí a gente tem um outro olhar também na prevenção, né? Tem trabalhos que mostram magnésio, L-treonato, prevenindo, trabalhando na prevenção de Alzheimer. A gente tem alguns níveis mais altos também ajudando a prevenir. O legal da medicina integrativa é trazer, pelo menos esse movimento, ele é muito importante para sacudir uma galera que está meio parada, né? E fazer a gente olhar para outras áreas da vida da pessoa, do paciente que está na nossa frente, né? Tanto como otimização de algumas coisas, falando assim, pro médico aquilo ali tá bom, para você tá bom, até aquela mão de barriga cheia, a pressão controlou, não, cara, mas eu tô cansado, aí você otimiza, mas aí, para eu não ter demência, o que eu vou fazer? Sim. Então, esse movimento foi muito interessante por isso também, né? Trazer um olhar até longitudinal na vida do paciente. Eu acho que eu vou retomar um pouco as bases, né? Então, assim, a gente sabe hoje que a doença que mais mata são as doenças crônicas. Não é uma doença infecciosa. A gente já saiu dessa época aí que tinha peste negra e que não tinha saneamento básico e que a maioria das pessoas morriam de doenças infecciosas. A gente já superou isso. Hoje tem antibiótico, tem tratamento, a maioria das coisas. A gente tem saneamento que reduziu muito o contágio de determinadas doenças. Então as pessoas hoje morrem de doença crônica, né? E as doenças crônicas, elas têm uma base comum, né? Então você vê ali o início de uma doença crônica, claro que tem um fator genético, né? A grande maioria delas, existe uma predisposição, mas vão acontecendo coisas no organismo internamente que vão propiciar aquele gene ou aquela tendência genética a se manifestar, né? Então você pega lá, aí você tem algumas coisas básicas, né? Que é a glicação. Aí começar a ter o açúcar mais alto ali no sangue, isso cria uma reação dentro do seu organismo que vai degenerando algumas coisas. Você tem a própria inflamação. A inflamação, né, digamos assim, crônica e continuada, uma inflamação fora do seu papel, né? A inflamação é importante, né? Você cortou o dedo, vai inflamar para cicatrizar, senão você não cicatriza, não cura nada sem inflamação. Mas existe uma inflamação crônica, né, que se perpetua, que é base para um monte de doença, né? Você tem ali a própria metilação, que tem a ver com algumas vitaminas, né? E pode causar modificações ali no DNA, gerando mutações ou ativando genes que estavam dormentes. Então você começa a estudar a própria oxidação também. Você começa a estudar esses processos e você vê que em cada um desses processos tem coisa para você fazer para melhorar. Seja mudança de estilo de vida. A mudança de estilo de vida, ela está exatamente atuando nesses 4 processos. É você comer melhor, fazer atividade física, beber água, dormir bem, você está diminuindo a sua glicação, a sua inflamação, né? Melhorando a sua metilação, o seu estresse oxidativo. Tudo essa é a ideia da mudança de estilo de vida. Só que além da mudança de estilo de vida, você tem várias dessas substâncias que são, né, nutracêuticos, suplementos, que também atuam nessas bases, né, que melhora a oxidação, que diminui a inflamação, que melhora a metilação, que diminui a glicação. Então, você usar isso, né, como prevenção tem um potencial absurdo, né, de prevenir, sim,
as doenças que mais matam. Né? E você falou desse caráter genético, e aí hoje a gente discute muito a epigenética, né? Sim. Que é essa nossa capacidade de fazer uma mudança, né, dessa predisposição gênica que a gente teria, né? Um monte de gente da minha família tem Alzheimer, aí vou ter. Falei, beleza, você tem uma predisposição genética, talvez dentro da sua família, mas é possível, através de toda essa mudança, Não se manifestar. não se manifestar. A gente fazer essa mudança quase que gênica. Não é assim, né? Não é mudança gênica, mas é quase uma mudança. Meio que uma inativação daquele gene mesmo. Exatamente, através de tudo. Próprios estudos com a vitamina D, né? A vitamina D tem muita influência nisso também. Então, você vê alguns estudos mostrando inativação de determinados genes. A própria B12, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo, né? Mas o potencial de tratamento e de prevenção, principalmente, é claro que a prevenção é sempre melhor prevenir. É muito mais fácil, porque quando você pega já a doença, dificilmente você não vai ficar sem remédio, porque você já tem complicação, você tem que tratar. A medicação do diabético. Né? O cara já é diabético, você não vai dar remédio para diabetes. Não vou fazer insulina. Vai fazer insulina. Só que você vai ter que corrigir as outras coisas também. Você vai ter que emagrecer, vai ter que fazer dieta, né? Vai ter que fazer atividade física. Tudo isso vai ser importante, né? Vai ter suplemento que vai entrar junto. Então, talvez você diminua a dose, né? Talvez não, com certeza. Você vai diminuir a dose de insulina que você vai precisar. Né? E vai ter um controle melhor do diabetes, vai ter menos complicação. Então, eu acho que a ideia fundamental por trás ali da medicina funcional integrativa é essa. É integrar todas as áreas, não só da medicina, mas todas as áreas ali da saúde e pensando em saúde de forma ampliada. Eu estava vendo um estudo, semana passada, um estudo nos Estados Unidos, que no Brasil a gente não tem esse tipo de estudo, né? Eles levantaram assim, 1% da população é saudável. Chegaram o número de 6%. 6% da população é considerada saudável. Não quer dizer que assim, todo mundo tem doença, mas tem alguma alteração. Sem pânico. Sem pânico. Então, saudável é a minoria. Todo mundo tem uma queixa, todo mundo tem alguma alteração. A gente vê isso no consultório. Chega pessoas de 20 anos com vitamina D deficiência, em 12 de vitamina D, B12 baixa, com insônia, coisa assim. Mas não tem o nome de uma doença. Tem uma disfunção acontecendo aqui. Tem uma disfunção. Não tem ali o código de doença específico. O cara que está com o organismo dele funcionando plenamente, 100%, é a minoria da população. Eu lembro de um paciente falar assim, e aí, como é que você está 100%? Ele, 100% ninguém está não, doutor. Toda consulta ele falava isso. 100% é difícil. Tá só de sacanagem. E é difícil mesmo, você vê, 6% é muito pouco, né? Porra, cara, assim, moral da história, né? Quem viu não consegue desver. É muito difícil agora a gente conseguir tocar nossa prática clínica sem utilizar, né, toda essa base científica. Sim. Base científica, porque não é... Conhecimento, pô. Conhecimento. Essa coisa acho que já caiu, né? Tem caído mesmo, por ter esse movimento do pêndulo que você falou. Realmente, ele vai mostrar que os trabalhos existem, a reposição hormonal vai funcionar para muitos casos, a suplementação vai funcionar para muitos casos. Quem briga agora é implicante. Só. Quem briga é implicante. Quem briga normalmente é quem não está querendo estudar. Ou é implicante mesmo. Tem uma questão de reserva de mercado, entendeu? O cara se sente ameaçado. Então, assim, isso sempre vai acontecer. Né? Acontece, sei lá, o dentista está querendo fazer harmonização facial. Aí o plástico começa a brigar, falar que não pode. Cara, pô, ele tá fazendo direito, sabe fazer? Tá dentro do conselho dele lá, ele pode fazer? Tem permissão de fazer? Deixa fazer, pô. Faz melhor. Eu tô nessa linha. Isso aí. Faz melhor, pô. Domina melhor. Estuda mais. Estuda mais, faz melhor. Mostra que o seu é melhor, que vale mais. Pronto. Isso aí, cara. Acabou. Pô, cara, muito bom. Muito bom. Muito obrigado aí. Obrigado pelo convite. Tirar mais horários da sua agenda aí. Não, sempre vai ter horário. Não, vai ter mais. Com certeza vai ter mais. Foi muito bom. Tenho certeza que o pessoal vai mandar muita mensagem aí. O seu Instagram, arroba? É Marcel.Lima. Marcel com U. Marcel com U. Não é Marcel. É Marcel. Lembra do mar e do céu. Pronto, é fácil. Isso aí. É outra coisa importante, né? Vou falar, porque às vezes ele não vai corrigir os colegas. É Marcel. Não é Marcel. Só para deixar claro isso aqui. Mas esse pessoal, muito obrigado a todo mundo aí. Mandem mensagens para ele para perguntar de um monte de coisa. Pergunta de grafeno também, que ele gosta de responder. Adoro. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Abraço. Tchau, pessoal.